Eu gostaria aqui nesse momento de fazer uma defesa com o nosso irmão Jacó. Eu tenho visto muitas pessoas menosprezarem nosso irmão Jacó e trazerem até algumas significâncias erradas, às vezes algumas nomenclaturas que não condiz com o nosso irmão Jacó. Deus, ele escolhe Jacó. Jacó foi escolhido por Deus. Nós não podemos menosprezar isso. Então eu gostaria de sair aqui em defesa do nosso irmão Jacó. Porque, diferentemente do que muitas pessoas pregam e falam, Jacó não é um enganador. Jacó não é um suplantador. Jacó não é um usurpador. Infelizmente, por falta de conhecimento de muitos, as pessoas têm pregado em nossos púlpitos, têm ensinado e, com muita tristeza no coração, eu digo que existem até algumas notas de rodapé de algumas bíblias de estudo que trazem exatamente a nomenclatura de Jacó como se fosse um enganador, como se fosse um usurpador, no sentido pejorativo da palavra, como se ele fosse um invejoso, que tudo o que ele queria era tomar o lugar do seu irmão. Isso não é verdade. Quando a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, você acha mesmo que a Bíblia está dizendo que Deus é o Deus do pai de multidões, Deus é o Deus do riso, da alegria, da felicidade, que isso significa Isaque, e Deus também é o Deus dos invejosos? É o Deus dos caluniadores? É o Deus dos suplantadores? É o Deus dos enganadores? Não, óbvio que não. Gênesis capítulo 25, versículos 22 e 23, vai dizer que Rebeca estava com uma confusão no seu ventre, enquanto ela estava grávida, e ela então pergunta ao Senhor. Ela então faz uma indagação, ela ora ao Senhor. E Deus responde a Rebeca. Qual é a resposta de Deus? Versículos 22 e 23. Respondeu então o Senhor: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra, e o seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que, de fato, eram gêmeos. Então, por que Rebeca preferia Jacó? Porque ela entendia. Ela entendia que o cumprimento da promessa não seria no filho mais velho, seria no filho mais novo. Muitas pessoas, às vezes, criticam Rebeca por conta disso. Eu não consigo ver aqui espaço para críticas, porque ela tinha um entendimento. Se Deus falou que o mais velho serviria o mais novo, isso está mais do que claro, que o escolhido de Deus era Jacó. Então, por nascimento, talvez Esaú fosse o primogênito, mas para Deus, Jacó era o primogênito. Quando você vai fazer uma pesquisa na linguagem original, que é o hebraico, quando você faz uma pesquisa na Cabala, quando você faz uma pesquisa a fundo de todos os comentários, de todos os rabinos, tanto os antigos quanto os modernos, você não vai encontrar nenhuma expressão de que Jacó significa enganador. Alguém ao longo da história colocou esse significado no nosso irmão Jacó, e isso, não sei porquê, virou uma modinha que muitas pessoas até hoje não conseguem tirar isso da mente. Mas, biblicamente falando, se tratando de hebraico, Antigo Testamento, se tratando de cultura judaica, se tratando de escritos de diversos rabinos ao longo da história, ninguém menciona Jacó como enganador, ninguém menciona Jacó como invejoso, ninguém menciona Jacó como usurpador. Mas de uns tempos para cá, não sei quem inventou essa história, mas nós acabamos caindo neste conto da carochinha. Nós acabamos caindo nessa nomenclatura completamente equivocada. Então não chame nosso irmão Jacó de um enganador. Você está dizendo que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é um Deus de enganadores. Você estará dizendo que o Deus de Jacó é um Deus de usurpadores, é um Deus de invejosos. E Deus não compactua com essas coisas. Vamos analisar um pouquinho o nome Jacó para nós entendermos de fato o que esse nome significa. O nome Jacó é Iacov e o nome calcanhar é Akev. Então, repare que esses dois nomes são idênticos, Iacov e Akev. Aqui há apenas a diferença de uma letra. Aqui é um grande trocadilho, porque a Bíblia diz que quando Jacó nasceu, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ou seja, o seu nome é Iacov por causa da palavra Akev, por causa do calcanhar. Então, literalmente, Jacó não é enganador. Literalmente, o sentido é calcanhar. E calcanhar, no hebraico, nem sempre vai significar ser invejoso, ser enganoso, ser
falso, porque dentro do hebraico as palavras elas vão criar um significado dentro do contexto em que ela está inserida. Nem sempre o significado para uma palavra vai ter a mesma condição em outro texto. Por exemplo, o número 7 em hebraico nem sempre vai ser perfeição. Dependendo do contexto onde o número 7 está envolvido, vai trazer outro tipo de conotação. Por exemplo, o número 7 ela pode significar perfeição em algum momento, mas em outro ele vai significar completude, no sentido de ser completo. E nem sempre ser completo quer dizer algo bom. Uma pessoa pode ser completamente educada, a outra pode ser completamente deselegante. Uma pessoa pode ser completamente abençoada, a outra pode ser completamente amaldiçoada. Então, depende do contexto para que seja inserido o significado do nome em hebraico. Mas no contexto de Jacó, não traz nenhuma alusão de que Jacó era enganador, porque Jacó não engana ninguém em momento nenhum. Jacó não engana o seu irmão Esaú. Vamos devagarzinho? A Bíblia vai dizer que Jacó não engana Esaú para pegar a primogenitura. Esaú vendeu de livre e espontânea vontade. Jacó apenas foi inteligente para entender que ele queria buscar esta promessa de Deus e o seu irmão não queria. Que esta promessa precisaria continuar de pé e pelo seu irmão Esaú, ele não estava nem aí para esta promessa, nem aí para o legado da família. Então ele foi esperto para dar continuidade a esta promessa. E nós vimos que desde antes, Rebeca, sua mãe, já sabia que Deus havia escolhido Jacó. Ele apenas tomou posse do que ele sabia que era dele. Porque nesta época, no contexto cultural, era normal alguém vender o direito de primogenitura. Isso era um direito, claro que isso entre filhos, entre irmãos, porque primogenitura está entre o clã da família. Mas se o irmão mais velho não quisesse assumir o papel do seu pai, quando seu pai morresse, ele poderia vender, isso era normal. Então o que Jacó fez foi algo legal. Jacó não enganou ninguém. Jacó não colocou uma faca no pescoço de Esaú para que ele passasse a primogenitura. Esaú vendeu, e a Bíblia vai dizer, porque Esaú desprezou a sua primogenitura. Vamos para o texto bíblico? Gênesis 25, 30 a 34. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse a Jacó. Dai-me um pouco desse ensopado avermelhado. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Porque Edom significa vermelho, né? Versículo 3. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dá-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem os meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú, então, fez um juramento e, deste modo, vendeu. Esaú quis vender todos os seus direitos de filho mais velho para o seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Então comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Jacó não enganou ninguém. Esaú vendeu por conta própria. Ele vendeu porque ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Aonde que Jacó enganou alguém aqui na Bíblia? Jacó não engana ninguém. Então não chame o nosso irmão Jacó de enganador, de usurpador. Isso é antibíblico. Jacó apenas lutou para agarrar aquilo que ele sabia que era um direito dele. Por isso que a palavra Yaakov é calcanhar. E quando ele nasce, a sua mãe diz, ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ou seja, Jacó é aquele que agarra. Jacó é aquele que abraça. Por isso que Jacó lutou com o anjo a noite inteira. Por isso que a expressão bíblica é que ele agarrou aquele anjo, ele agarrou aquele varão a noite inteira e não soltou. Por quê? Porque Jacó é aquele que agarra. Jacó é aquele que busca. Jacó é aquele que não desiste. Essa é a conotação bíblica. E não no sentido pejorativo de que ele fosse um usurpador. Lembra quando ele foi trabalhar para o seu tio para então se casar com Raquel? Ele foi enganado, mas ele amava Raquel. O que acontece? Ele agarrou aquela ideia mais uma vez e trabalhou por mais 7 anos. Ou seja, para ter Raquel, ele não desistiu. Ele agarrou firmemente o amor que ele tinha por ela e trabalhou 14 anos pela sua esposa. Esse é o Jacó,
aquele que agarra, aquele que tem garra, aquele que não desiste, aquele que vai até o fim. Esse é o significado do nome Jacó. Então por que não Esaú e sim Jacó? Por que o escolhido é Jacó e não é Esaú, que era o primogênito por nascimento? Deus não escolhe ninguém pela idade. Deus não escolhe ninguém pelo poder aquisitivo. Deus não escolhe ninguém pela influência familiar. Deus não escolhe ninguém apenas porque essa pessoa ela é famosa, ela é conhecida ou porque ela tem algo a agregar. Deus escolhe alguém pelo seu coração. Deus escolhe alguém pela sua natureza, pela sua capacidade de obedecer a sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi, porque Davi cumpria os desígnios de Deus. Saul não fazia isso. Então, voltando ao nosso assunto, Deus ele escolhe Jacó pelo coração de Jacó. Ele rejeita Esaú exatamente porque Esaú não tinha um coração voltado para Deus. Qual é a diferença? Vamos ver a diferença entre Jacó e entre Esaú. Esaú era um homem que não dava valor para o legado da família. Ele sabia muito bem que havia uma promessa para a sua família. O seu pai era Isaac. Óbvio que Isaac ensinou a Esaú tudo o que aconteceu com o seu pai, Abraão, avô de Esaú. Quais eram as promessas que Deus havia dado e o que o seu avô precisou passar para que o seu pai viesse nascer e para que Esaú viesse nascer também. Ele sabia qual era o legado da família, levar adiante esta promessa de Deus, mas ele foi negligente. Esaú, ele não deu valor ao legado da família. Isso aqui é muito importante. Ele trouxe então um descaso para a sua família. Por quê? Porque ele vendeu o direito de primogenitura. Eu nasci primogênito, mas eu não estou nem aí para o legado da família. Eu nasci para assumir o lugar do meu pai, porque culturalmente o filho mais velho assumiu o lugar do pai, mas eu não estou nem aí para o legado da família. Eu vou vender como se vende qualquer tipo de mercadoria. Então esta atitude de desprezo trouxe muitos prejuízos, pois era uma bênção que seria concedida para Esaú. Quando nós desprezamos as bênçãos espirituais, nós ofendemos a Deus. É uma ofensa direta a Deus. O que Esaú estava fazendo não era só desprezando o legado da família. E além disso, ele estava desprezando quem prometeu. Ele estava desprezando a promessa. Ele estava desprezando o Deus que havia escolhido aquela família. Por isso que quando nós desprezamos as bênçãos de Deus, nós estamos desagradando a Deus. Um outro ponto de curiosidade sobre quem era Esaú é que Esaú ele se baseava nas coisas materiais. Gênesis 25, 34. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Observa como é que a Bíblia fala e como é que a Bíblia traz para nós essa narrativa sobre Esaú. Por causa de uma comida, ele desprezou o direito de ser o filho mais velho. Ele tinha mais interesse pelas coisas materiais, para satisfazer as suas próprias vontades do que se atentar para aquilo que Deus havia prometido para a sua família. Esaú também, ele olhava mais para o momento que ele estava vivendo do que para um caminho que havia sido preparado por Deus. O caminho que Deus ofereceu para aquela família era árduo, mas era longo. Ele preferia optar pelos prazeres momentâneos. Nós devemos tomar cuidado com essas escolhas. O apóstolo João nos orienta na sua primeira carta, no capítulo 2, a não olharmos para isso. Olha o que ele diz: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece aqui e agora, momentâneas. Quando amamos o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para sempre. Jacó sabia disso, Esaú não sabia disso. Esaú desprezou a promessa apenas para viver um momento, apenas para degustar aquela comida. Ele preferiu deixar de lado as promessas de Deus e se apegou aos prazeres momentâneos. Nós não devemos fazer isso. Um outro ponto que a gente precisa entender sobre Esaú e por que Deus não escolheu Esaú é que Esaú contrariou a instrução de Deus, do seu pai, de toda a sua família, casando-se com mulheres pagãs, casando-se com mulheres estranhas,
cujo seu pai havia ensinado para não fazer isso, e o Deus do seu pai havia ensinado para não fazer isso. Por isso, o cuidado de Abraão de enviar Eliezer para a casa dos seus parentes para buscar uma mulher do mesmo clã para o seu filho Isaque. Isaque, consequentemente, passa essa informação para os seus filhos. Porém, Esaú despreza o conselho do seu pai e ele casa-se então com as mulheres pagãs. E isso atrai ruínas e confusões para dentro de sua família. Gênesis capítulo 26, versículos 34 e 35 vai dizer: quando Esaú tinha 40 anos, não era mais uma criança, já não era mais um adolescente, já não era mais um jovenzinho, já era um homem barbado, já era maduro, sabia o que estava escolhendo. Quando ele tinha 40 anos de idade, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Berri, e Bazemate, que era filha de Elon. Essas duas mulheres, diz o versículo 35, trouxe grande desgosto a Isaque e a Rebeca. Ou seja, trouxe um risco para os bens da família, trouxe um risco para o futuro da família. Porque agora você estava misturando os clãs, você estava misturando as famílias. Agora o que era de direito daquela família já não era mais só daquela família, já tinha que ser repartida com outros povos pagãos. Olha como uma escolha desobediente vai trazer ruínas para dentro da casa. Além de trazer desgosto para Isaque e para Rebeca, ainda estava colocando em risco todos os bens, todo o futuro daquela família. O casamento de Esaú com essas mulheres estrangeiras pode ser visto como uma ameaça à continuidade da prosperidade e da herança daquela família e uma prosperidade espiritual também, para que você entenda que estes são dos motivos pelos quais Deus não escolhera Esaú, porque Deus conhece a intenção do coração de cada um. Porém, aquele que era o mais jovem, Jacó, foi quem conseguiu atrair a atenção de Deus, e sua mãe sabia disso, porque o oposto de Esaú era Jacó. Qual era uma das características de Jacó? Primeiro, Jacó se interessava pelo legado da família. Enquanto Esaú vendeu o direito de primogenitura porque ele desprezou esse legado, Jacó, ao contrário de Esaú, ele se interessava pelo legado da família. Porque o pai, Isaque, deu seguimento à criação de ovelhas e outros animais. Seu pai Abraão fazia isso. A Bíblia vai dizer que Esaú vivia caçando, passava o dia inteiro nas matas caçando. Ele tornou-se um caçador. Enquanto Jacó era quem fazia o papel que Esaú deveria fazer, que era cuidar da família, cuidar dos negócios da família. Gênesis 25, 27 está escrito: e cresceram os meninos. Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó, e esse mais da Bíblia sempre traz uma atenção, enquanto Esaú ia caçar, mas Jacó era um homem simples, cuidando dos rebanhos e habitando em tendas. Ou seja, o interesse de Jacó era cuidar do legado da família. Por isso Deus escolhe Jacó. O segundo ponto da característica de Jacó é que Jacó se baseava nas promessas para a família. Promessas espirituais, e por isso ele tinha sensibilidade espiritual. Enquanto Esaú era um homem carnal, era um homem que fazia apenas os seus próprios desejos, Jacó tinha uma sensibilidade espiritual. Gênesis 28, 12 vai dizer que enquanto ele dormia, isso já na sua viagem, ele sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que desciam e subiam pelas escadas. Ou seja, ele tinha uma sensibilidade de ter visões espirituais. Por isso que Deus falou com Jacó, diferentemente de Esaú, que era um homem carnal. Outra característica de Jacó é que ele não se deixou levar pelas ofertas sexuais pagãs, pela sensualidade das mulheres dos povos estranhos e nem pela cobiça dos prazeres da carne. Mas assim como foi o seu avô Abrão, assim como foi o seu pai, ele também buscou uma esposa dentro do seu clã. Ele buscou uma esposa da sua família, obedecendo assim os preceitos daquele que prometeu. Deus, ele trouxe os seus preceitos e Jacó obedeceu. Gênesis 29, 10 vai dizer isso. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio. Assim foi o encontro de Raquel com Jacó. Então Jacó, ele teve essa sensibilidade de obedecer os conselhos do seu pai e também de obedecer à voz
de Deus. E nós vimos que desde antes, Rebeca, sua mãe, já sabia que Deus havia escolhido Jacó. Ele apenas tomou posse do que ele sabia que era dele. Esse é o Jacó, aquele que agarra, aquele que tem garra, aquele que não desiste, aquele que vai até o fim. Esse é o significado do nome Jacó. Que você seja como Jacó, aquele que agarra as promessas de Deus.